Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos considerando joias espirituais da semana 10 a 16 de outubro. Então vamos para o nosso vídeo. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com vocês, com sua família, e que Jeová sempre possa estar lhe dando a força necessária para que você possa fazer a sua vontade. Vamos juntos agora considerar algumas joias espirituais da semana 10 a 16 de outubro, que está no livro do 1 dos Reis, capítulo 19 e o capítulo 20. Com certeza vai ser uma bênção para nós ler alguns versículos da Palavra de Deus. Então pegue aí seu caderninho, sua caneta para fazer as anotações. Se você tiver também encontrado alguma joia espiritual, então como padrão, deixa lá no final do vídeo, escreva, faça seu comentário, que com certeza vai contribuir para a edificação de seus irmãos. Então vamos iniciar joias espirituais lendo o livro do 1 dos Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21, que diz assim: Assim, Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando a terra e havia 12 pares de touros à sua frente. Eliseu estava com o 12º par. Então Elias foi até ele e lançou sobre ele o seu manto oficial. Em vista disso, Eliseu deixou os touros, correu atrás de Elias e disse: Por favor, deixe-me beijar meu pai e minha mãe. Depois eu seguirei. Ele lhe disse: Pode ir, não estou impedindo você. Portanto, ele voltou, pegou 2 touros e os ofereceu em sacrifício. Com a madeira do arado e do jugo cozinhou a carne e deu-o ao povo. E eles comeram. Depois ele seguiu Elias e começou a servi-lo. Então a pergunta da apostila quer saber: o que esse relato nos ensina sobre aceitar uma nova designação no serviço de Jeová? Então a resposta se encontra na revista Sentinela, 1/11 de 97, página 31, parágrafo 1. Então a resposta fica assim: alguns têm deixado seus campos, seu meio de vida, para pregar as boas novas em territórios distantes ou para servir como membros de uma família de Betel. Outros têm viajado a países estrangeiros para trabalhar em projetos de construção da sociedade, demonstrando, assim como Eliseu, a abnegação. A segunda pergunta é a que a gente mais gosta, né? Onde vamos agora encontrar joias espirituais. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então vamos começar a encontrar nossas joias. Então vamos ler primeiramente o versículo 2 do capítulo 19, que diz assim: Em vista disso, Jezabel enviou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem e que façam severamente, se amanhã, até esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com cada um daqueles profetas. Bem, após Jezabel ouvir o relato de seu marido, de como ele foi envergonhado, ela mandou mensageiros para avisar a Elias que ele iria morrer. No entanto, ela poderia ter mandado matar de imediato Elias, mas não o fez, pois ela queria que ele fugisse com medo. Lição para nós: o mundo dominado por Satanás ouve apenas um lado da história, assim como Jezabel, e por causa disso acaba atacando o povo de Deus, não com o objetivo de matá-lo, mas de nos amedrontar e deixar de servir a Jeová. Então,
Não podemos deixar que isso aconteça. Devemos estar determinados a continuar firmes na fé, servindo a Jeová. Vamos encontrar mais joias ainda no capítulo 19, agora o versículo 3, que diz assim: Então ele ficou com medo, por isso fugiu imediatamente para salvar a sua vida. Ele chegou a Berseba, que fica em Judá, e deixou seu ajudante ali. Elias provavelmente deve ter achado que após o evento ocorrido, todos mudariam seu proceder. Mas não foi isso que aconteceu. Jezabel estava mais determinada do que nunca de matá-lo. E no momento de fraqueza, Elias tirou os olhos de Jeová e viu a ameaça e temeu, e passou a andar pela vista e não mais pela fé. Lição: quando passamos por situações adversas, podemos acabar deixando de ver a Deus. E nesse momento, podemos vacilar, agindo somente como humanos pecadores. Então, para que isso não aconteça, precisamos sempre fixar nossos olhos em Jeová, para que possamos tomar boas decisões. Vamos dar continuidade ainda no capítulo 19 e vamos ler agora o versículo 4, que diz assim: Em seguida, entrou no deserto e caminhou durante um dia. Ao encontrar uma giesta das vassouras, sentou-se debaixo dela e pediu para morrer. Ele disse: Já chega. Agora, ó Jeová, tira minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Bem, nesse momento, Elias sentiu que tinha fracassado e pediu para morrer, pois ele tinha em mente que não foi melhor do que seus antepassados. Lição para nós: jamais devemos comparar o nosso ministério com o de outros, pois o resultado de nosso trabalho, às vezes, não enxergamos, pois queremos o resultado de imediato. No entanto, precisamos andar pela fé e não pela vista, e no momento certo Jeová mostrará o resultado da nossa obra. Pois se ficarmos tentando comparar o nosso trabalho prestado com o de outras pessoas, aí sim realmente podemos nos desanimar, assim como aconteceu com Elias. Então devemos focar em Jeová e naquilo que estamos fazendo de melhor. Dando continuidade em nossas joias, vamos ainda no capítulo 19, ver os versículos 5 e 6, que diz assim: Então ele se deitou e adormeceu debaixo da giesta das vassouras. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Quando ele olhou, havia junto à sua cabeça um pão redondo sob pedras aquecidas e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Depois de fugir para o deserto, tomando sua própria decisão, com medo de morrer, ele dormiu com fome, e um anjo lhe tocou e lhe trouxe comida. Lição para nós: Jeová, ele nunca nos abandona. Ele nunca irá nos abandonar, mesmo quando tomarmos decisões precipitadas. Ele estará conosco nos momentos bons e ruins. Ele nunca nos abandonará. Percebemos que Elias, ele fugiu precipitadamente, sem consultar a Jeová, e com fome dormiu. Mas Jeová percebeu a necessidade dele e lhe ajudou, mesmo ele tendo agido precipitadamente. Então podemos confiar que Jeová também fará o mesmo conosco. E ainda uma outra lição pequena que nós podemos tirar desses dois versículos é: Deus ele alimentou Elias com pão e água. Geralmente, pão e água na Bíblia são símbolos da própria palavra de Deus. Então, em momentos difíceis da vida, precisamos recorrer sempre à palavra de Deus,
para que ela possa nos alimentar, nos revigorar e que assim possamos continuar no caminho de Jeová. Outra joia que ainda podemos encontrar no capítulo 19, agora é no versículo 14, que diz assim: Ele respondeu: Tive um zelo muito grande por Jeová, o Deus dos exércitos, pois o povo de Israel abandonou o teu pacto, derrubou os teus altares e matou os teus profetas à espada, e eu fui o único que sobrou. Agora eles estão querendo tirar a minha vida. Bem, Elias, pela segunda vez nesse capítulo, ele diz que ele é o único profeta que sobrou, achando que todos os outros haviam morrido. Isso lhe deixava mais desanimado e temeroso. Lição para nós: ao passar por provações, nunca pense que está só. Jeová sempre nos dará irmãos para nos encorajar e fortalecer. O desânimo vem para todos. Então, antes de pensar em desistir e reclamar, saiba que Deus já está no controle e sempre quer nos ensinar algo. Dando continuidade ainda no capítulo 19, vamos fazer a leitura do versículo 15, que diz assim: Jeová disse-lhe: Volte e vá ao deserto de Damasco. Ao chegar, você deve ungir Azael para ser rei da Síria. Elias, por medo, como já vimos, ele fugiu para o deserto sem pedir a direção de Deus, fazendo aquilo que achava ser melhor. Mas Jeová pediu que ele voltasse. Lição para nós: Elias estava no seu caminho, ele tomou sua própria decisão, mas não estava na direção de Deus. Às vezes, em nossas vidas, acontece exatamente assim. Percorremos nossos próprios caminhos sem perguntar a Deus se são certos. E em dado momento, Deus nos manda voltar. Se isso aconteceu com você ou estar acontecendo, ouça a voz de Deus e volte para Ele. E tenha certeza que esse será o melhor resultado e benefício que você fará para si mesmo. Vamos dar continuidade às nossas joias espirituais e vamos passar agora para o capítulo 20. No capítulo 20 a gente vai fazer a leitura do versículo 11, que diz assim: O rei de Israel respondeu: Digam a ele que aquele que veste a armadura não se gabe, como se já a estivesse tirando. Ben-Hadad, ele se gabou que iria destruir Samaria, e sabemos o resultado final de orgulho e arrogância desse rei. Lição para nós: no serviço de Jeová, não há espaço para pessoas arrogantes e orgulhosas. Se existem pessoas assim, uma hora Jeová ou refina ou tira. E se receber uma nova tarefa no ministério, evite de ter excesso de confiança, com característica de arrogância, mas antes seja humilde e confie em Jeová. E a última joia espiritual que eu destaquei para os irmãos é o capítulo 20, o versículo 12, que diz assim: Assim que Ben-Hadad ouviu isso, enquanto ele, os reis, bebiam nas suas tendas, disse aos seus servos: Preparem-se para atacar. Então eles se prepararam para atacar a cidade. Ben-Hadad, após ouvir a resposta do rei Acabe, que não iria ceder às suas vontades, ele disse aos reis: Preparem-se para atacar. Mas notem, eles estavam bebendo. Lição para nós: a embriaguez costuma geralmente criar um falso sentimento de confiança. Sabemos que não é errado beber, mas devemos ser equilibrados, para que possamos tomar boas decisões quando for necessário, sempre dando honra ao nome de Jeová. E também já ouvimos várias vezes que não é bom a gente tomar bebida antes de ir para o salão do reino, antes de ir para o ministério
ou antes de fazer alguma coisa no serviço de Jeová. Então devemos ter um total controle de nossas ações para que possamos dar honra e glória ao nosso Deus Jeová e ao seu Filho Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao final desse vídeo, Joias Espirituais. Espero que vocês tenham gostado das joias espirituais que eu consegui destacar. Se vocês tiverem também, como já dito no início do vídeo, deixe lá nos comentários que eu com certeza vai ajudar seus irmãos. Muito obrigado a todos por estarem aqui presentes. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.